Ufa, ainda bem que ele não chegou no portal antes do vídeo. Opa, vocês estão aí, eu não lembrava de deixar essa câmera ligada. Bom, crianças são burras. O que isso tem a ver com o título do... Continuando. Quando eu era pequeno, eu estava navegando pelos mares da internet. Quando no YouTube eu encontro um vídeo que tinha um título mais ou menos assim: Jogos que previram o futuro. Fiquei curioso e fui assistir. E pra ser bem sincero, a maioria das previsões eram bem ruins, tipo... Deixa eu ilustrar como é que era o vídeo pra vocês. Fala galerinha do YouTube, beleza? No vídeo de hoje a gente vai ver jogos, games, entretenimentos audiovisuais interativos que previram o futuro. E logo de começo vamos falar do jogo Perfect Dark, lançado nos anos 2000, onde a protagonista Joanna Dark precisa salvar o presidente dos Estados Unidos. E adivinha só? O presidente do jogo é negro, o que com certeza é uma referência clara ao presidente Barack Obama, que virou presidente somente em 2009. Nossa, como será que eles adivinharam que algum dia um negro poderia ser presidente dos Estados Unidos? Com certeza isso é coisa dos Illuminati, ou estatística básica, né? E nesse mesmo vídeo tinha uma teoria de que o mundo ia acabar em 2027. Depois que eu vi aquilo, eu desabei completamente. Rapaziada, e segundo a rádio desse jogo, o mundo vai acabar em 2027. Quê? Ah, mano, o mundo vai acabar em 2027. Qual o sentido de eu continuar vivendo hoje? Que merda, eu queria fazer tanta coisa antes de morrer. Tipo, ter um canal de sucesso no YouTube. Eu trabalhar tanto pra pagar grande parte de impostos que não vão voltar pra mim como obras ou serviços públicos decentes. Eu sou o cara que mais paga imposto no globo terrestre. Eu sou o cara que mais paga imposto no mundo. Tudo vai acabar em 2027, então pra que me alegrar com meus sonhos de ser youtuber e... pagar imposto pro governo pro resto da minha vida? Sim, pra mim aquela informação era completamente verdadeira. Eu era uma criança. E por muitos anos eu lembro de viver com essa sombra atrás de mim. Tava lá de boa, felizão, vivendo minha vida, quando do nada o mundo vai acabar em 2027, fica ligado? Mas com o tempo eu esqueci o nome do vídeo. Eu fui crescendo também, meu medo foi ficando menor. Mas eu também tinha me esquecido qual era o jogo que tinha feito essa previsão. Até que depois de muitos anos, tipo o ano passado, eu encontrei essa teoria em algum TikTok. E consequentemente eu descobri que o jogo por trás dessa e de muitas outras previsões era o Fallout 3. Contexto rápido como o jogo funciona pra vocês não ficarem perdidos. Fallout 3 foi um jogo desenvolvido por uma empresa chamada Bethesda. Essa tal de Bethesda, ela nem é tão conhecida, só é dona de jogos como o tal de Skyrim aí, que é só o 7º jogo mais vendido do mundo, né, gurizada? Nada demais. A história de Fallout 3 se passa num mundo pós-apocalíptico em 2277, que é bem importante pro tema do vídeo, tendo em vista que o jogo já se passa no futuro e todas as previsões já teriam acontecido no universo do jogo. Todas as previsões futurísticas foram anunciadas na rádio do jogo. E o sistema de rádio desse jogo é bem simples. Você tem um Omnitrix gigante no seu braço, que é o seu Pip-Boy. E ele faz de tudo pra você, inclusive sintonizar sinais de rádio pelo mapa. E como Fallout é um jogo de exploração, muitas vezes você vai sintonizar uma rádio pra ficar ouvindo as notícias e uma musiquinha da hora enquanto explora o mundo. A maior rádio do jogo é a Galaxy News Radio, conhecida como GNR. A rádio tem um apresentador bem carismático chamado Tree Dog. Ele realmente gosta do que faz e sempre fala em um tom animado ou sarcástico. Because one dog ain't enough, and two is too low, it's me, 3 dog! O curioso é que, diferente de jogos como GTA, em que a rádio só existe realmente como música, no Fallout a GNR tem uma sede de verdade, e você pode se encontrar com o Tree Dog pessoalmente. E sim, você consegue matar ele. Ah, mas eu nem tinha perguntado se era possível matar o Tree Dog. Cala a boca! Mas o que acontece quando você mata o Tree Dog? Acontece que ele é substituído por outra locutora chamada Margaret. E não, cara, não dá pra você ir lá e matar ela e ficar matando o locutor a rodo só pra ver se eles ficam sendo respawnados. Ela não aparece no mapa que nem o Tree Dog. A Margaret, ela é bem diferente do apresentador antigo. Ela faz uma locução de má vontade, dá pra ver. Margaret here bringing you a music. Why just music? Because I'm just a technician and some asshole murdered our DJ. Yay! Agora com essas informações, dá pra contar a teoria pra vocês, finalmente. Após eliminar o Tree Dog, muitos players diziam que depois de um tempo a Margaret se cansava de narrar e novamente eram capazes de ouvir a voz do antigo locutor. Só que dessa vez era uma voz melancólica, mórbida e desanimada, nada comparado à sua voz original. E a partir daí a rádio virava uma number station. Uma number station nada mais é do que uma estação de rádio que transmite sequências de números, nomes aleatórios e códigos. Muita gente acredita que essas estações de rádio servem para espiões ao redor do mundo se comunicarem. Uma das mais famosas atualmente é o VB76. Pode ser vista em uma live ao vivo 24 horas no YouTube. Ué, se ninguém entende russo.
Jogadores alegavam que após a morte de Three Dog, a GNR deixava de ser uma rádio de notícias e música normal e virava uma dessas rádios que transmitia códigos Morse e sequências numéricas. Three Dog perdia seu tom entusiasmado e anunciava sequências numéricas de forma triste e direta, como se estivesse lendo um roteiro de algo importante. Um exemplo de uma sequência 1, 2, 0, 5, 0, 5, 2, 8, 2, 0, 1, 0. Após essa sequência vinha o código Morse que dizia What you talking about? You'll be missed. A tradução: o que você está falando? Sentiremos sua falta. Parece uma frase qualquer genérica, mas quem cresceu assistindo TV nos anos 80 e 90 percebeu a referência na hora. A primeira parte da frase era o bordão icônico de Gary Coleman. Gary Coleman era um ator mirim famoso pelo seriado Arnold. E a segunda parte, Sentiremos sua falta, é uma homenagem respeitosa à morte do ator. O intrigante é que o primeiro post referente a essa frase que eu achei foi um fórum que é datado do dia 26 de janeiro de 2010. E o ator só foi morrer em 28 de maio do mesmo ano, 4 meses depois da suposta previsão. Aí você pode vir querer me refutar falando, né? Tá, isso daí só foi um chute bem dado nas bolas do cavalo. Uma hora era claro que a tua ia morrer, né, seu idiota? Calma, lembra da sequência numérica que vinha antes do código Morse? Se nós separarmos os números, descobrimos que essa é a data exata da morte do ator. A única coisa que está grotescamente errada é a hora da morte. Mas o dia, o mês e o ano estão certos. É, parceiro, adivinharam a morte do cara certeiramente 4 meses antes dele morrer. Mas vamos supor que foi um belo chute, né? Tem outra previsão que deu certo. A previsão da explosão de uma base petrolífera no Golfo é mais interessante e específica que a anterior. Em 2010, o mundo testemunhou um dos maiores desastres naturais ambientais da história. A explosão da plataforma de petróleo Deepwater Horizon. O acidente derramou milhões de barris de petróleo no oceano, destruindo ecossistemas inteiros e deixando um rastro de destruição por anos. E adivinha quem já tinha previsto isso 3 meses antes do acontecido? Exatamente, a Number Station de Fallout. O código Morse era esse. Perigosamente de óleo no Golfo do México. Muitos mortos, animais presos, petroleiro da BP explodiu. A sequência numérica também tem a data e o horário do acontecido. Só que diferente da previsão anterior, essa previsão do Golfo do México até o horário é parecido. A plataforma explodiu às 9h56 da manhã e na previsão o horário descrito é de 9h45. Apenas 11 minutos de diferença, que eu acho bizarro até hoje. Foram duas previsões quase que certeiras, mano. E não foi uma previsão do tipo, os Estados Unidos vai ter um presidente negro algum dia. Tem datas, e as datas batem de acordo com os acontecimentos. A essa altura eu começo a me perguntar como um jogo de 2008 foi capaz de prever acontecimentos de 2010, será que eu realmente deveria começar a me preocupar com o fim do mundo em 2027? Até porque eu criei uma máquina do tempo pra isso, pra apelar pro futuro e ver como é que tava o mundo em 2027. É verdade. Tá, mas qual que é a previsão pra 2027? Não acredito que eles realmente fizeram isso. Não falta muito. Eles foram avisados. Mas eles simplesmente tiveram que continuar empurrando os limites da ciência. O barulho, eu não aguento mais o barulho e a luz, meu Deus. O universo está lentamente se desfazendo ao nosso redor. Eu não vou esperar pela morte. Eu tenho uma pistola no sótão. 1h27 da manhã, 6 de julho de 2027. Mas é muito fácil vir aqui e falar somente das previsões que deram certo e das previsões que ainda não aconteceram. Mas você precisa estar ciente que também existem previsões erradas nessa história. Por exemplo, a morte da Rainha Elizabeth nessa teoria data de 19 de março de 2014, o que é claramente mentira, velho. Berraram feio, mano. A rainha só morreu em setembro de 2022. Outra mentirada é que a Britney Spears ia ganhar um Oscar em 2023, o que não aconteceu. Tem mais um monte errado que eu não vou falar porque qualquer um consegue fazer previsão errada, né? A real é que provavelmente toda essa história é uma grande coincidência. Porra, imagina se o cara que fez essa creepypasta acerta o dia da morte da rainha. Ia ser do caralho. E eu ia me borrar tudo. No fim das contas, Fallout acertou 2 previsões em cheio, mas deixou várias em aberto e também errou muitas. Na minha opinião, só foi um chute bem dado mesmo. Não é o tipo de história que, no fundo, eu acredito, tipo Herobrine. Sim, eu acredito no Herobrine, eu tenho 8 anos e eu fiz um vídeo inteiro sobre Herobrine no começo desse canal, em cima do card. E aí, o que vocês acham, mano? Acho que é o suficiente pra fazer uma criança se borrar na calça? Pra mim foi o suficiente. Só tem um jeito de saber a verdade, né? Esperando até 2027. É isso, gurizada. Um beijo, um abraço, um cheiro, um amasso e fui.